Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre o The Great Khali. The Great Khali, que no vídeo de hoje nós não vamos falar especificamente do que o The Great Khali ganhou ou do que ele lutava em ringue, ou de como foi a passagem. Nós não vamos analisar o The Great Khali em si, né? Mas vamos analisar o sentimento que o The Great Khali passava quando estava no seu auge dentro da própria WWE. Bom, o Khali, antes de entrar na própria WWE, ele era um levantador de peso e também tem uma época ali que ele era fisiculturista, né? Algumas pessoas já sabem disso. Então ele entrou ali em outras promoções, teve até uma passagem pela NJPW, inclusive tem uma luta até interessante dele que ficou marcada aqui, onde ele fazia uma tag com o Giant Silva, né, que era um brasileiro que também era tão alto quanto o The Great Khali. E eles fizeram uma dupla na NJPW, mas se eu não me engano foi algo bem curto também. Mas a questão é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre qual sentimento que o The Great Khali passava. O The Great Khali estreia ali na WWE ali em 2006, né? 2006 numa luta contra o Funaki, né? E o The Great Khali tem 2,16 metros de altura e ele passava assim, e eu percebo que ele passava sentimentos diferentes quando ele entrava no ringue. É um cara gigante, ele era um monstro, né? As pessoas tinham um pouco de pavor delas, muita gente não entendia o que estava acontecendo naquele momento, e essa é a catarse do negócio. Como por exemplo, naquele momento ali na WWE nós tínhamos alguns outros caras que passavam um sentimento parecido, porém não tão bem quanto o próprio The Great Khali, como por exemplo o Big Show. O Big Show enorme, com seus 2,13 metros de altura, né? Gordo, tinha todo aquele estilo dele também, e ele era um gigante, era um cara que amedrontava, né? E tinha esse perfil. Ali a gente tinha também, embora o Undertaker também seja grande, eu não vou citar o Undertaker porque o Undertaker era muito popular, é muito popular e acabou sendo querido, né? Tinha o Kane também, mas o Kane eu acho que vai pelo mesmo motivo. Aí você tinha ali o Mark Henry, né? Aí nós tínhamos ali também um que eu acho que se encaixa um pouco nesse perfil, é o Big Daddy V, mas nessa época em específico eu acho que o Big Daddy V ainda estava como Víscera ou Mabel, ou seja, ele nesse personagem eu não achava ele tão assustador, entre aspas, intrigante desse jeito. Já o próprio The Great Khali, quando ele entrava em ringue, era só ver. O The Great Khali foi o primeiro indiano no WWE. Quando ele entrava no ringue, ele tinha aquela entrada lenta, em que ele vinha ali com o Daivari, que naquela época era seu manager, depois mudou, passou a ser outro cara. Mas você poderia reparar, a plateia, ela ficava, o pessoal que estava assistindo ali o show, ficava em silêncio. Geralmente ele não tinha tantos aplausos assim, né? Poucas pessoas gostavam dele, mas era só olhar o sentimento no rosto das pessoas. Ou seja, vocês podiam ver a cara das pessoas, algumas pessoas assustadas, outras não esboçavam reação, mas não era algo como ele estava sendo ignorado. Não, ele não estava sendo ignorado. As pessoas estavam vendo ele, mas de repente as pessoas pensavam: caramba, quem é esse cara? Sabe? Quem é esse cara? Um cara gigante, com cabelo grande, com essas munhequeiras pretas, né? Então ele vem aqui e ele entra no ringue, passa por cima da terceira corda, né? A diferença de altura entre ele e os adversários é gigante.
Ou seja, ele colocava medo nos homens, ele tinha essa presença, essa imposição física, né? Até e tudo conspirava nisso, né? Tudo conspirava nisso. Aquele jeito que ele fazia o pin, onde ele colocava o pé por cima dos adversários, né? Colocava o pé no peito quando os adversários estavam deitados e finalizava a luta. Aquilo também era algo extremamente marcante que ele fazia, né? Ou seja, todas essas coisas, né? Até coisas que lutavam, né? Que vingavam contra ele, e até o seu jeito meio desengonçado quando o seu oponente estava no corner, né? E ele dava uma cotovelada, né? Então ele segurava, né? E segurava nas cordas, às vezes até para chutar, ou às vezes para dar essa própria cotovelada. O próprio jeito desengonçado também, como ele tomava os golpes, né? Todo mundo já percebeu que o Khali ele não vendia os golpes muito bem, mas eu acho que até isso foi a favor dele naquele momento. Pois se você dá um golpe num cara daquele tamanho, daquele porte físico, é para ser algo difícil, entendeu? É para ser algo duro, e nisso foi bem bacana toda essa questão em volta dele. Como algumas pessoas sabem também, o Khali ele tinha um problema no joelho, problema esse no joelho, que fazia ele andar de uma maneira meio diferente, né? Dava para reparar também que as pernas dele eram tortas, né? Eram um pouco tortas, e tudo isso, na minha opinião, contribuía para que ele fosse esse cara assustador daquela época, né? E eu acho que isso foi muito bem-vindo, e isso provocava esse sentimento nas pessoas. Caramba, quem é esse cara? De onde veio esse cara? Sabe? Até na própria rivalidade dele contra o Undertaker, né? Todo mundo sabe do tamanho do Undertaker. Inclusive teve uma luta que ele ganhou do próprio Undertaker. Então as pessoas pensavam, pô, quem é esse cara pra vir aqui enfrentar o Undertaker e vencer ele, né? O próprio The Great Khali também já foi campeão mundial, né? Numa Triple Threat Match no American Bash, né? The American Bash, The Great American Bash, que foi ali por volta de 2007 ou 2008, se não me engano, mas foi uma Triple Threat Match dele, do The Great Khali, contra o Big Show, contra o Kane, né? Ou seja, ele conseguiu ser campeão mundial, que é um feito que é bem difícil, né? Para quem acompanha sabe, né? Inclusive esse foi o único título dele, né? Um único título, porém um título assim importantíssimo. E eu acho também que, apesar de ser pouco falado, a WWE precisava de um cara como The Great Khali ali naquele momento. Sabe? Precisava de um gigante, né? Que passasse medo, né? Um gigante que passasse medo, né? Que causasse uma imposição física ali nos adversários, né? Naquele momento precisava-se de algo novo, pois assim, o Big Show todos já conheciam, né? Fazia isso também, mas o Big Show todos já conheciam. Tinha alguns outros ali como o Kane, mas o Kane era outra história. O Kane acabava sendo muito querido também, né? O Big Daddy V, talvez ele não tivesse, ele era extremamente assustador também, né? No seu personagem de Big Daddy V, mas provavelmente ele não tinha o tamanho, nesse tamanho que eu digo de fama, é o suficiente para fazer esse papel, embora tivesse o porte físico, né? E isso foi legal. Isso foi legal também porque naquele momento ele precisava de uma certa inovação, mas de um estilo diferente. Eu acho que por muito tempo algumas pessoas se cansaram daquele estilo daqueles lutadores anti-Estados Unidos, como Iron Sheik, né? Como Mohamed Hassan, né? Mais recentemente aí com o próprio Rusev, né?
o bruto da Bulgária. Porém, o Rusev na primeira passagem, ele voltou recentemente, mas atualmente já dá para perceber que ele provavelmente não vai seguir essa linha de ser nacionalista do país dele, etc, etc. Não. Então as pessoas precisavam ali de algo diferente. E o que eu quero dizer com isso tudo? Eu não estou querendo dizer que o The Great Khali era um cara incrível, isso e aquilo. Não é isso. Até porque nós sabemos que ele era extremamente limitado no ringue, né? O carisma dele vinha justamente por ele ser esse cara gigante e assustador que ele era, né, pelo seu porte físico, etc, etc. Mas tinha aquela coisa também que ele não falava inglês muito bem. Inclusive eu não sei bem, mas eu acho que até hoje ele não fala. Por isso era necessário um manager. Mas essa era Prime do The Great Khali foi algo muito bacana. Ele com certeza interpretou esse papel muito bem. É tanto que rendeu a ele o World Heavyweight Title, né? E isso é bacana. Bom, alguns tempos depois disso, ele virou face, né? Ele virou face e isso fez ele perder muita força, né? Ele virou face, aí tirou aquela calça preta, colocou a calça vermelha. A partir do momento quando ele usa aquela calça vermelha escrito Punjab lá, acho que tinha umas versões que também não tinha escrito isso, ele vira face e ali começam a usar bastante ele como um alívio cômico, né? Então ele perde aquela confiança que ele tinha antes. E então, depois disso, ele entra nessa fase face, né? E começam a colocar ele em segmentos engraçados, né? Ali, até mesmo com a Beth Phoenix, né? Ou até mesmo com aquela questão ali da Kiss Cam, né? Que ele beijava mulheres na plateia. E depois daquele momento ele nunca foi um cara que nunca foi mais aquele cara de antes, né? Porém, sua passagem acabou sendo bem marcante. Em 2017, se eu não me engano, ele até volta bem curto, uma passagem bem curta. Eu acho que foi uma passagem só, bem breve, naquele momento ali que o Jinder Mahal consegue conquistar o título da WWE e se torna campeão. E o Jinder Mahal luta numa Punjab, né? Duas espécies de Hell in a Cell, Punjab, né? Uma gaiola da Índia. E ele luta lá, o Jinder Mahal, contra o Randy Orton, né? E o The Great Khali vem, né, pra salvar o Jinder Mahal. Então isso é muito bacana. Se eu não me engano, isso foi por volta de 2017 ali, né? E foi isso. Talvez, provavelmente o The Great Khali, eu acho que ele apareceu também, né, naquele grande Royal Rumble da Arábia Saudita. Eu acho que ele apareceu também, mas depois eu não me lembro de outra passagem dele. E assim encerramos o vídeo. Muito obrigado por vocês estarem aqui, se inscrevendo no canal, deixem o seu gostei e até a próxima.